Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daqui é o Jonathan falando. Estou gravando um vídeo logo após o final de Flamengo e Bolívar. Que sufoco passou o Flamengo para falar sobre os classificados na Copa Libertadores. As 8 equipes que vão avançar de fase e vão para as quartas de finais e ainda estão vivas no sonho de ganhar a glória eterna, de serem campeões da América em 2024. Então já peço você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela moral, divulgando esse vídeo com seus amigos para ajudar quem está crescendo. Bora lá, começando falando pelo time que eu estou vestindo a camisa, o Fluminense, que devolveu a derrota na ida para o Grêmio por 2-1 e se classificou nos pênaltis. O Fábio, com 43 anos, brilhando, exemplo de longevidade. É um cara que parece que encontrou o melhor dele justamente quando a idade foi avançando, né? Esse é um caso curioso. Um Fluminense que foi melhor no primeiro tempo, partiu para cima, contou com o apoio do Maracanã. Um Grêmio que, um pouco decepcionante a postura na primeira etapa. O Fluminense constrói o resultado de maneira merecida. No segundo tempo é um Grêmio que até por necessidade se lança mais ao ataque, especialmente ali pelo lado, explorando o lado direito, lado esquerdo, a defesa do Flu. E acho que o Fluminense recuou um pouco demais, deu campo para o Grêmio, que conseguiu o gol ali com o Gustavo Nunes, no lance que o Fábio poderia ter melhor. Depois do gol sofrido, o Fluminense vai para cima, até poderia ter feito o terceiro gol, mostrando como recuou um pouco demais, chamou demais o Grêmio e que isso custou caro. Aí nos pênaltis brilhou a estrela do Fábio. Acho que é uma classificação que dá ainda mais moral para o Fluminense, pensando na recuperação da temporada, dá mais moral ainda para o trabalho do Mano Menezes. E sinceramente, apesar dos problemas do time, tá mal no Brasileirão, eu acho que o caminho para o Fluminense não seria nem um caminho da Libertadores, assim, não é nada impossível também. Tem um confronto agora contra o Atlético Mineiro, que não é nada de outro mundo o Fluminense passar, acho que um confronto bastante aberto, mesmo nessa final o duro é pegar um River Plate, possivelmente seria um jogo duro, mas assim, cara, é uma chave acessível, mesmo o Fluminense de 2024 é uma chave acessível. Já continuando falando do adversário do Flu na próxima fase, estou falando do Clube Atlético Mineiro, se classificou 1-0 contra o São Lourenço. Mais uma vez não foi uma atuação de seus olhos, esperava-se um desempenho bem melhor jogando em casa na NMRV e a equipe não entregou. É um trabalho do Milito que parece que não consegue engrenar de vez, mas ainda assim o Atlético Mineiro está seguindo, está vivo na Copa do Brasil, está vivo na Libertadores, nas quartas em ambos, vai ter jogos duros, um contra o São Paulo, outro contra o Fluminense, e no Brasileirão está numa posição ali, no sétimo lugar, né, não consegue se aproximar da turma de cima, também está um pouco distante da parte de baixo, mas é um time que dá a sensação que pode muito mais, né? Tipo, tem talento para jogar mais. Você tem um Paulinho, Scarpa, Arana, Hulk, Bernat, vem agora. Então dá a sensação que o Galo pode render mais ofensivamente. Acho que correu mais risco do que precisava, né, em toda a eliminatória contra o São Lourenço, até pela diferença de times, né? Como se o São Lourenço fosse o time mais forte da Argentina no momento, também não é. E eu acho que o Atlético Mineiro poderia e deveria ter se classificado com mais tranquilidade. Ainda assim, dá aquele alívio, né? E quem sabe isso ajude um pouco, a quem sabe dar mais confiança, fazer que esse trabalho do Milito dê um pouco mais de engrenada, porque o Galo chega mais longe, o Galo sonhar com o título mesmo em alguma das Copas, vai precisar jogar mais. Só o que está fazendo agora não vai ser suficiente, porque a cada fase o nível do adversário vai aumentando, e se a equipe não aumentar o nível de desempenho junto, isso vai, uma hora, né? Uma hora não vai dar só isso que está fazendo não vai ser suficiente, vai precisar jogar mais bola para se classificar. Continuando nesse lado da chave, hora de falar da classificação do Colo-Colo, voltando para o futebol chileno, entre os 8 melhores da Libertadores. A equipe que já tinha vencido na ida foi lá e venceu de novo o Junior de Barranquilla, dessa vez na Colômbia, 2-1. E um jogo que teve um cenário tipo oposto da ida, né? Um jogo de ida em Santiago com o Colo-Colo dominando a posse de bola, criando mais, partindo para cima, e o Júnior apostando muito mais em contra-ataques. E dessa vez foi um Júnior, até pela necessidade, indo para cima, jogando em casa, tentando pressionar o Colo-Colo. E um Colo-Colo, né, quando teve a bola, jogando mais direto e soube aproveitar as oportunidades, soube fazer o 2-1. A vantagem na ida deu uma tranquilidade que a equipe precisava para poder jogar mais defensivamente, poder explorar o nervosismo do Júnior jogando em casa. E curioso que o Júnior chegou invicto, né, ele não tinha perdido na fase de grupos. Aí tomou duas logo de uma vez nas oitavas, se esperava um pouco mais, em alguns momentos com um time que até tem talento para mais, Baca, Cantilho e tudo mais, porém não teve um desempenho que encheu os olhos em nenhum dos jogos. Uma classificação legal, é bom ver o futebol chileno, é bom ver uma camisa tão grande como o Colo-Colo chegando de novo entre os 8 melhores da Libertadores, e que vai ter como adversário nas quartas simplesmente o River Plate de Gallardo, um clima sensacional no Monumental,
festa incrível que a torcida fez. Vitória por 2-1 contra o Tajeres, num jogo equilibrado. O Tajeres que precisou, por necessidade, tentar ter mais a bola, dividir mais a posse de bola com o River, algo que não é muita característica desse time. O time gosta muito mais de jogar contra-ataque. Foi pra cima, tentou do seu jeito, mas acho que em nenhum momento assim ameaçou de fato a classificação do River. A equipe milionária faz 1-0 ali no primeiro tempo ainda, depois no começo do segundo tempo faz o 2-0, ele mata o confronto de uma vez. O Tajeres até diminui, mas assim, sem conseguir realmente ameaçar em algum momento a classificação do River. Um River que está investindo bastante no mercado. Pô, trouxe o Max Meza, meia, ex, que estava no futebol mexicano, ex-seleção argentina, inclusive jogou a Copa do Mundo em 2018, fez aquele gol na Argentina contra a Nigéria, classificou para as oitavas. Investiu também no Marcos Acunha, lateral esquerdo, campeão do mundo, né? Agora recentemente em 2022, estava no Sevilha. Então, fala-se também Lucas Ocampos, aquele mesmo em Sevilha também, e tantos outros clubes no futebol europeu. Então, o River está se reforçando bastante, até porque a final desse ano é no Monumental, né, em casa, a equipe quer chegar nela, investiu para trazer o Gallardo e tem uma chave acessível, né, favorito contra o Colo-Colo, e contra qualquer brasileiro vai dar confronto duro, seja contra o Flu ou contra o Atlético, mas é um time que vem investindo, um time que pode crescer muito mais, eu acho que vai crescer. Pegou essa classificatória contra o Tajeres ainda no início do Gallardo, então vale ficar de olho. Acho que o River, pensando, é o grande anti-brasileiro desse mata-mata na Libertadores. Indo para o outro lado da chave, esse sim, o outro confronto de brasileiros nas quartas de final da Copa Libertadores, iniciando com o São Paulo, que eliminou o Nacional do Uruguai, sobreviveu aí dando um jogo muito mal, mas saiu 0-0, e no Morumbi a equipe mostrou autoridade, jogou o melhor no primeiro tempo, fez 1-0, consegue fazer o 2-0 no momento onde já não jogou tão bem assim. Eu acho que o segundo tempo do São Paulo foi abaixo, especialmente depois do 2-0, a equipe deu uma relaxada, cedeu espaço para o Nacional, o Nacional colocou a bola na trave, fez o Rafael trabalhar, por pouco as coisas não desandaram um pouco, não ficaram perigosas. Eu acho que o São Paulo correu riscos demais, sem necessidade no segundo tempo. E se o Nacional fosse um adversário melhor, um adversário com um pouco mais de finalização, cara, esses moles teriam custado bastante caro, não só no jogo de volta, também no jogo de ida. Eu acho que aqui vale a pena ficar em São Paulo atento, pensando em Copa do Brasil também, pensando em Libertadores, não pode dar tanto mole, tanto assim como a equipe deu. E, cara, não tem como falar desse jogo de volta sem citar o caso do atleta do Juan Esquerdo, jogando zagueiro do Nacional do Uruguai, que caiu desacordado, preocupou todo mundo. Segundo o clube, ele sofreu uma arritmia cardíaca. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, foi divulgado no comunicado oficial nacional que ele está estável, mas ainda segue em observação. Chocante, né? Por todo. Quando sempre um jogador assim, vê várias memórias, né? Com o caso do Serginho, foi no próprio Morumbi, entre outros. Felizmente foi atendido rapidamente, por enquanto está tudo bem, e a gente torce que continue tudo bem com ele e que tenha sido só um susto, um grande susto, e que ele possa voltar, fique bem com a família e quem sabe sim voltar a jogar futebol normalmente. E falando do grande confronto, né, um confronto épico, Botafogo e Palmeiras, mais um jogo épico entre as duas equipes, né? Foi assim no Brasileiro do ano passado, as duas partidas foram, do turno foi um bom jogo, do retorno foi aquela loucura, aquele 4-3 do Palmeiras. O confronto do primeiro turno do Brasileirão no Newton Santos também foi um jogaço. O jogo de ida foi um baita jogo e o jogo de volta foi um espetáculo à parte, né? Os 10 minutos finais, eu falei até num grupo com amigos, para mim foram a reta final de jogo mais louca do futebol brasileiro nesse século. Eu não lembro, tem a Batalha dos Aflitos, agora que eu fui na memória, mas eu acho que sim, eu acho que é o único paralelo para mim de loucura completa de uma reta final de jogo assim. Eu não lembro de outra que me vem na cabeça sem ser essa, porque o Botafogo começa jogando bem, começa pressionando, né, indo para cima do Palmeiras, pressionando bastante a saída. O Palmeiras consegue encontrar soluções, consegue empurrar o Botafogo no passar do jogo. A lesão do Luiz Henrique também é importante nisso, pressionando bastante. Um Palmeiras coletivamente muito pobre, na verdade essa é uma atuação decepcionante do Palmeiras, muito dependente das lances individuais do Estevão, e que moleque impressionante, né? Pô, a personalidade dele é algo fora do comum. Chamou o jogo, buscou o protagonismo, deu um trabalho enorme para a defesa do Botafogo. Um Palmeiras muito dependente de cruzamentos, das laterais. Pô, 30 minutos do primeiro tempo, o Gustavo Gomes já tinha abandonado a zaga para virar centroavante. E eu diria que foi o melhor momento dele no jogo, foi quando ele foi para o ataque ao invés da defesa. E um Palmeiras coletivamente pobre, muito chuveirinho, um time que sim, faz muita imposição nisso e cria, porque é muito bom nesses cruzamentos, é algo bem treinado, então consegue empurrar o adversário.
Mas o Botafogo volta no segundo tempo e tem duas tocadas ali em poucos minutos, faz 2 gols e parecia acabar dali. O Botafogo até tem chance de fazer o terceiro. O Palmeiras novamente sofrendo defensivamente, dando espaço na defesa. O Gustavo Gomes mal, muito mal no segundo lance, no segundo gol. Mas ele parecia acabado. E aí o Palmeiras consegue uma reação incrível. Muito nos pés do Rony, que entrou e, uma outra atitude, chamando o jogo, buscando incendiar a partida. Rony, Estevão, a pressão na bola aérea, o Flaco Lopes diminui. E, cara, apagão na equipe do Botafogo completo. O Palmeiras chega a empatar logo depois e tem aquela catarse nos últimos minutos. O gol do Gustavo Gomes que ele faz no terceiro, um gol é anulado. Depois ele ainda tem mais um tempo uma falta, a bola bate no travessão e aí acaba. Algo épico, completamente épico. O torcedor palmeirense já estava conformado com a eliminação. A forma como foi no final é dolorosa. O torcedor do Botafogo viu o filme do ano passado se repetindo, um alívio enorme depois do apito final. Pro Palmeiras, mostra como esse time pode jogar mais, né? Nos últimos minutos mostra que dá para fazer mais. Agora o Palmeiras tem só o Brasileirão, tem totais condições de se recuperar e brigar até ganhar o título, mas precisa jogar mais bola. Não dá para ser um time que depende só da individualidade do Estevão e de bola aérea. É muito pouco, porque o Abel já mostrou nesse time. Eu acho que ele tem totais condições de se recuperar. E pro Botafogo, do meio pra frente é um timaço, mas, se reforçar esse sistema defensivo seria bom, né? Essa reta final de janela. E não dá pra dar tanto mole, né? Esses apagões assim, cara, deu muita sorte. O Botafogo brincou muito com o perigo, né, nessa reta final. Ao mesmo tempo, o copo meio cheio, talvez ter sobrevivido a isso pode ter ajudado a tirar esse trauma. O trauma do ano passado que carrega, estão nas costas dos jogadores do Botafogo. Ter eliminado o Palmeiras pode ajudar a equipe a finalmente dar o passo que faltava a brigar e quem sabe ganhar um grande título. E Palmeiras e Botafogo vai ser São Paulo e Botafogo no caso vai ser um baita de um jogo. Promessa de 2 grandes jogos, 2 das melhores equipes do Brasil no ano. Finalizando com o último confronto de quartas, que vai ser Peñarol e Flamengo. O Peñarol fez 4-0 na ida, fez o que devia ter feito o Flamengo no enfrentar o Bolívar, ou seja, jogando em casa o Peñarol foi lá e goleou, conseguiu uma grande vantagem. O The Strongest foi aquele jogo na altitude esperado, empurrando, tentando pressionar, fez 1-0, mas é aquilo, a vantagem que o Peñarol construiu na ida foi determinante, mesmo com a pressão de La Paz, da altitude. O Strongest em nenhum momento conseguiu ameaçar a vaga do Peñarol, enquanto que o Flamengo foi um Deus nos acuda. A verdade é essa. O jogo de ataque contra a defesa, o Flamengo até no primeiro tempo, o Flamengo teve chance para matar o jogo, o confronto. E assim, quando você vai jogar na altitude, o seu adversário te dá a oportunidade, você tem que aproveitar. E o Flamengo desperdiçou as oportunidades que teve, poderia ter tido uma vida bem mais tranquila, sofreu uma pressão danada, um Bolívar, que é o time melhor que o The Strongest, pressionando, muita bola aérea e muita finalização de fora da área também. Na verdade, teve muita finalização sem critério nenhum. O time do Bolívar, tecnicamente falando, minha nossa, que negócio pavoroso. Muito técnico, impressionante como finalizam mal as jogadas, mas é aquilo, né? A altitude, a pressão, a bola mais rápida, aquela empurrância que as equipes bolivianas fazem jogando em casa. E, cara, foi um bombardeio, foi um ataque de defesa. Depois do 1-0, então, um posse determinante para o Flamengo se classificar, fazendo defesas importantes e difíceis. Então, uma atuação a se esquecer do Flamengo, se justifica pelo contexto, né? Já se esperava que fosse um ambiente de muita pressão, mas ainda assim o Flamengo consegue avançar, vai enfrentar o Peñarol, onde vai ser muito favorito, mas precisa jogar mais bola. A verdade é essa, o trabalho do Tite não está caindo tanto assim nas graças da torcida, encontra críticas de torcedores e pessoal que gosta do Flamengo, e a atuação do time nos 2 jogos não encheu os olhos. Entendo o torcedor do Flamengo que está preocupado com o desempenho e com a sequência do time na Libertadores, apesar do Flamengo ser bem favorito contra o Peñarol. Peñarol que volta a estar entre os 8 melhores da América, já fazia muito tempo que isso não aconteceu, acho que desde 2011, salvo engano, justamente com o Diego Aguirre no comando, e ele tem uma mística ali com o Peñarol, né? Incrível essa relação dele, volta a colocar o time entre os 8 melhores da América. Vamos ver quanto esse Peñarol vai ser competitivo contra o Flamengo. Mas é isso, pessoal, essa foi minha passada pelos classificados da Libertadores, pelos jogos de volta, né? Deixe nos comentários se você concorda ou discorda de algo, seu palpite para as quartas, etc, decepção. O espaço é livre para você comentar. Muito obrigado por quem viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.